filhos nas mãos de deuses pagãos. Você vai ver que ele sofreu derrota por causa disso. Você vai ver um rei chamado Manassés, que queimou os próprios filhos nas mãos de deuses como Baal, como Azera. Eram reis pagãos satanistas. Ele praticamente replicou tudo isso. É como muita gente que diz: faz muito mal eu sair da igreja dos meus pais, eu sempre fui dessa igreja. Agora você estudou o que essa igreja ensina? Pior do que desagradar sua mamãe, porque ver ela triste, porque você não é mais da igreja dela, é ver você no inferno. É você chorar a eternidade inteira, porque pregaram a verdade para você e você preferiu seguir os costumes do papai e da mamãe. Então o papai batia tabaque e chamava Ogum de orixá, de deuses, e adorava essas divindades, queimava incenso a Buda e adorava essas divindades. Aí você fala: como eu vou deixar a religião dos meus pais para agora ser pentecostal? Porque primeiro, meu amigo, você tem uma Bíblia na sua casa. Se você não costuma ler, sabe que o diabo é um expert nela. Ele é que faz você não querer ler Bíblia. Ele que desvia o seu caminho para qualquer coisa, porque ele sabe que oração sem conhecimento não adianta nada. Você pode ter muita unção e não sabe o que fazer. É como uma criança com arma, e ela vai fazer o que? Vai apontar para a cabeça e atirar. Conhecimento de Deus, revelação de Deus, é entender como os demônios funcionam, porque eles estão trabalhando nas chamadas igrejas. O rei Jeconias, ele replicou o costume dos seus pais e a cultura de Israel, porque ele não queria criar problema com o povo. É como um pastor que assume uma igreja e ela segue determinados costumes antibíblicos e ele fala: não vou mudar, porque isso vai trazer problema. Então vamos continuar com esses costumes pagãos. E a igreja continua indo para o inferno. O diabo continua, filho, continua. Você está ótimo, ó, beijo para você. Toda pessoa que serve a Deus, mas ele sabe que ele vai enfrentar tempestades. Esses dias um irmão de uma igreja aí estava dentro foi até ontem, do supermercado, e ele falou: irmão, eu sou de uma igreja que é parecida com tal igreja, e lá a gente obedece a Deus se quiser. Eu falei: é melhor o senhor obedecer, tá? Não por causa da sua igreja, mas porque a palavra de Deus manda. Se a Bíblia manda não matar, não roubar, o senhor tem obrigação. Rapaz, deu até um choque no pessoal dentro do supermercado. É melhor o senhor obedecer, hein? A sua salvação depende disso. Ele saiu de dentro do supermercado chocado. Irmãos, o cristão não tem que se adequar à cultura, igual a nossa cultura é basicamente católica e espírita. Eu falo para vocês que eu trabalho com logística. O que tem de vela para Iemanjá encomendado não está escrito. Incenso para outros deuses encomendado não está escrito. Imagem de escultura. E por causa disso nós vamos botar uma imagem de escultura aqui, porque lá na outra igreja eles têm. É o que acontece com Jeconias. Ele segue a cultura. Então, na época do Natal, o pastor lá da igreja dele ia colocar roupa de Papai Noel e entrar dentro da igreja. Oh, 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 é o Natal. Verdade? Isso tudo tem simbolismos pagãos. Esses dias eu ouvi um irmão que trouxe uma definição boa sobre o Natal. O importante não é a data dele em si, mas o significado dele. Nós celebramos o nascimento de Cristo, independente de ser 25 de dezembro. É o nascimento de Cristo e não necessariamente a data pagã. Porque é o Papa Gregório III que diz o seguinte: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Os povos pagãos é quem adorava o sol, não é verdade? Então o que acontece? Eles disseram: não é o sol que vocês estão adorando, agora vocês estão adorando o nascimento do Filho de Deus. Jesus nunca mandou celebrar o seu nascimento, e sim a sua morte. Só celebrando a Santa Ceia, comemos figurativamente dele o corpo na forma do pão e bebemos o sangue dele na forma do suco de uva. Esse rei aqui, irmão, não quer problemas. Jeconias quer dizer Jeová é Senhor. Ele é um atestado de hipocrisia. Repita: hipocrisia. Diz que Jeová é Senhor e Deus manda na vida dele? Não manda. Então, tem muitas pessoas com roupa de pastor, com curso de teologia, com carteirinha de conversão, e ele é um hipócrita. Eu já vi muitos. Eu falo para você, irmão, nenhum deles é meu amigo. Nenhum deles é. Já confrontei pessoas olhando no olho dele. Para com isso, irmão. Você está querendo servir a Deus dessa maneira? O senhor é muito legalista. Não, eu sou bíblico, é só isso. Eles chamam de religioso pessoas, irmão, que pregam a Bíblia. Hoje em dia o que está valendo é eu pegar um celularzinho e falar: sabe por que esse celular é melhor que esse?
Porque esse aí é o que Deus quer para a sua vida. Eu estou usando outra coisa como base. A base é a palavra de Deus. Não é o celular ou uma brincadeirinha. Se eu quero brincar com a minha filha de 3 anos, eu brinco com ela. Com a igreja, não. Aqui eu sou um pregador, sou um pastor. Eu tenho que pregar a Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, são essas pessoas que o mundo quer ouvir. Aí, como consequência, olha, naquele tempo, no tempo da apostasia dele, versículo 10, vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e sitiou a cidade. Irmão, se você pega o 2 Reis 17, você vai ver que a razão de Deus ter enviado os reis da Síria e devastar o lugar e tirar eles de lá foi por causa da desobediência às suas leis. Se Israel fosse obediente às leis de Deus, Deus sempre daria livramento a eles. Mas foi se desviar e abraçar a cultura de outros povos. Os outros povos absorveram Israel. E os demônios que estavam naqueles povos passaram para Israel. E é por isso que Azerá, a Moloque, qualquer outro deus pagão era adorado dentro de Israel. Quando você vai ver na internet algum documentário sobre o Israel do passado, eles dizem que Israel nunca existiu, porque eles eram tão parecidos com os cananeus, que não parecia Israel. Porque o Deus de Israel é Yahvé. Porque os mandamentos de Israel são os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. E Deus, quando começa a dizer, não terás outros deuses diante de mim, você viu um panteão de deuses dentro de Israel. Quando a Bíblia diz não terás imagens de escultura, tinha muitas imagens de escultura. Inclusive, o próprio Salomão criou essas imagens. Só no tempo do rei Josias elas foram destruídas. Então, irmãos, nós temos que entender que começar o avivamento não é você ir para o monte, não é você ir para o vale, não é você ficar até 3 horas da manhã lá falando língua estranha que ninguém tem. O diabo ri da sua cara, porque nada disso faz nada na sua vida, nem na vida de ninguém. Mas se você fala, a partir de hoje eu vou pagar minhas contas, a partir de hoje eu vou abandonar o adultério, a partir de hoje eu vou falar a verdade, a partir de hoje eu vou ser um exemplo. Aleluia, glória a Deus. Mas nós costumamos, irmão, apontar o erro dos outros e o nosso. É triste.